Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Mika e hoje nós vamos falar de Verdades Secretas 2. Quem aí já assistiu Verdades Secretas 1, gente? Eu amo essa série, pra mim é uma das melhores séries da TV Globo, inclusive, tá? E assim, eu confesso pra vocês que eu não assisti regramente ali a primeira parte dessa história, porque geralmente passava de madrugada, era muito tarde, então eu acabava não assistindo tudo, mas o contexto geral todo mundo sabe, todo mundo lembra, e se você não lembra eu vou te lembrar ao longo desse vídeo. E assim, depois de vários anos, né, enfim saiu a parte 2, né, era um boato, e aí eles enfim colocaram no papel, e ela foi lançada quarta-feira. Tive que assinar o Globoplay para poder assistir, mas vim comentar então com vocês algumas coisas. Só que esse vídeo não é só sobre essa série falando, é analisando e comparando com o Romance Dark, gente, porque Verdades Secretas é o Romance Dark da vida real e eu vim te mostrar fatos que comprovem isso. Eu já expliquei pra vocês o que é Romance Dark, né, gente? Então vocês já estão carimbados de saber que é um subgênero do gênero erótico, enfim, coisas aí. Se você não sabe o que é, eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo explicando tudo sobre Romance Dark, pra vocês não se perderem. E uma das coisas que mais chama a atenção aqui em Verdades Secretas é a trama, né? E é assim, gente, completamente o Romance Dark, porque a gente sabe que vai falar de assuntos pesados. A primeira parte da trama é basicamente trazendo Arlette, que é a nossa Angel, uma garota do interior ali de São Paulo. Ela tem um sonho de ser modelo, porque ela é muito bonita, alta, e ela tenta entrar nessa carreira justamente para melhorar a qualidade de vida da mãe dela, já que elas são do interior, elas não têm muitas oportunidades. Só que para entrar nesse mundo das passarelas também é preciso abrir mão de certas coisas e também topar fazer outras coisas, né? Então a Angel, ela acaba descobrindo que para ela conseguir se manter ali na agência, ela também precisa fazer o book rosa. Seria basicamente se prostituir, né? Já que os clientes ali da agência, além de contratarem as modelos para fazer editoriais, para fazer catálogos ali das suas empresas, eles também se interessam sexualmente por essas mulheres. Mas tem um grande problema, gente. A Arlette, a nossa Angel, ela é menor de idade. Mesmo assim, ela acaba sendo convencida a fazer isso pela dona da agência para tentar ganhar uma graninha a mais, já que todos os clientes dela serão pessoas realmente muito importantes, com bastante dinheiro. E é aí que ela conhece o nosso Alex, tá? O Alex, ele é dono de uma grande empresa, né? Não lembro mais do que era, mas uma grande empresa super famosa. Ele se encanta pela Angel, pela carinha de inocência que ela tem, e eles acabam ali tendo várias noites juntos e ela acaba se apaixonando por ele. E aí, né, como uma garota do interior, ela começa a imaginar que ele vai se casar com ela, que eles vão ficar juntos, mas o cara, na verdade, ele não quer, gente, ficar com ela, ele só quer literalmente comê-la. Então, ele meio que diz ali pra ela, cara, tá ficando louca, eu não vou casar com você, eu só quero ficar contigo. Se eu pudesse, eu te comprava, porque eu tenho dinheiro pra isso e blá, 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 blá. Meio que humilha ela ali de todas as formas. E ela, super ressentida, obviamente, não quer mais ficar com ele, não aceita mais as investidas. E ele pensa o quê? Tenho que me aproximar dela. E como fazer isso? Casando-se com a mãe dela. Sim, gente. O Alex, né, assim, sem escrúpulos nenhum, ele acaba seduzindo a mãe e casa-se com a mãe dela, meio que dá um upgrade na vida das duas, mas pra ficar perto da Angel, que é uma coisa assim meio que absurda nessa história. E aí dentro da casa deles, eles acabam tendo um caso, né, a filha com o padrasto. Até que eventualmente a mãe descobre esse caso, pega os dois juntos ali numa cena super tensa, super quente, e a mãe dela é incapaz de lidar com tanta, sei lá, decepção, com a traição dos dois, ela acaba se matando. Pouco tempo depois, a Angel acaba matando o Alex para se vingar por ter perdido a mãe, por ter entrado ali no jogo dele. E aí você já percebe que é um enredo de Dark Romance, né? A gente tem uma garota pobrezinha, super inocente, que acaba entrando de cabeça no mundo da moda, que na verdade não é essa belezura toda que imagina. Então ela acaba se prostituindo, se envolvendo romanticamente com um homem que é poderoso, mas também mau caráter, dono ali de um grande grupo de empresas. Então isso aqui é basicamente o nosso enredo de Romance Dark. Não sei se vocês sabem, mas Romance Dark, ele vai abordar justamente esses temas mais pesadinhos. Então a gente vai falar de tráfico, prostituição, estupro, assédio,
crimes e várias outras coisas. Eu falei assim por cima, né, o que acontece na primeira temporada, para vocês entenderem o enredo da segunda. Liberdades Secretas 2, a gente vai também ter a Angel mais uma vez. E nesse enredo a gente vai descobrir aqui que a Giovanna, que é a filha daquele empresário, o Alex, que foi morto, quer provar para todo mundo que foi a Angel que matou o pai. Na verdade, gente, ela precisa conseguir a herança, mas como o homem não foi encontrado, o corpo dele não foi encontrado, não tem como dizer que ele morreu de verdade. Então, para comprovar que ele tá morto, ela precisa trazer o culpado, ou seja, mostrar que foi a Angel. A Angel tem que se revelar, ou tem que ter provas suficientes para ela ser presa e assim ser constatado que o pai de fato morreu. Então ela contrata um investigador especial, que é o Cristiano, para tentar descobrir ali provas que coloquem a Angel nessa história. Paralelamente a isso, a gente vai ter então a história da Angel, que era a nossa menina inocente, digamos assim, entrando outra vez no mundo da moda, né? Ela casa com um garoto super rico, mas ele acaba sofrendo um acidente juntamente com toda a família e ele acaba falecendo. Porém, ele deixa ela totalmente em dívidas porque ele era viciado em drogas, então ele meio que penhora todos os bens, acaba dando a casa como garantia. E ela não pode usufruir disso, nem da herança de nada, porque eles não têm mais dinheiro. Para conseguir cuidar da criança, né, que eles têm um filho, ela acaba então voltando ali para as passarelas e claramente voltando também a fazer o book rosa. E é esse o nosso enredo ali da segunda temporada. Então aqui o nosso enredo de Dark Romance é trazer a nossa protagonista, que não é mais uma protagonista ingênua, né? A gente vê ela se corromper ali na primeira temporada, quando ela mata o Alex. Então a gente vai ver uma mulher meio que cínica, sabe? A Angel, ela tem ares de inocência, mas você meio que percebe que talvez ela esteja manipulando o telespectador para acreditar na inocência dela, porque você sabe que ela não é inocente, né? Então, assim, tem vários momentos em que você fica preso ali, sem saber o que acha da protagonista e torcendo também para ela. Então, esse já é o nosso segundo ponto ali de Dark Romance, os nossos anti-heróis. No início, ela realmente tinha os motivos dela, ela era uma vítima. A morte, inclusive, do Alex é justificada, eu ao menos acho justificada, apesar de que para a justiça, morte é morte, independente do quais motivos te levaram a fazer isso. Então, ela se torna uma protagonista anti-heroína, porque ela não é mais aquela mocinha do início ali da série, se tornou uma pessoa completamente diferente. E agora ela precisa de dinheiro, então ela vai fazer de tudo para conseguir sustentar o seu filho, principalmente porque agora ela descobre que o filho dela tem uma doença super séria. Então ela vai passar em cima de tudo e de todos para conseguir sustentar o filho, para o filho dela sobreviver a essa tal doença. Então nosso primeiro enredo é basicamente isso, o nosso enredo de Dark Romance, trazendo também mais uma vez prostituição, vai ter muitas cenas também de abuso de drogas, gente, algo que é muito comum nesses romances darks que a gente já tá acostumado, se você já leu, você sabe bem como é. E a gente tem o nosso segundo ponto, que é o anti-herói, trazendo ali então a nossa protagonista, que não é tão mocinha assim. E trazendo mais um anti-herói aqui, que é o nosso protagonista Cristiano, né, gente? Ele é o investigador que foi contratado pela Giovanna para investigar a Angel. Eles, no início ali dessa segunda temporada, eles têm um breve relacionamento, acabam ficando, meio que misturando negócios com prazer, coisa que a gente ama nos livros, né? Mas quando ele conhece a Angel, ele meio que se encanta por ela também, mais um homem tombadíssimo pela Angel, e ele resolve que vai acreditar na inocência dela, mesmo sabendo que ela não é inocente. Ele sabe que ela é culpada, a investigação ela leva pra isso, porque tem várias coisas que vão acontecendo ali, mostrando provas de que foi a Angel mesmo que matou o pai, mas ele acaba se apaixonando por ela e resolve que ele vai ajudá-la. Então a gente também tem um anti-herói ali, que era um herói no início, ele era um policial, investigador que estava disposto a provar a morte do homem e de repente ele muda de lado. Ele destrói as provas e fala que não, que ele vai ficar com ela independente do que ela fez ou não no passado. Então você já percebe também que ali não existe mocinho, sabe? Todo mundo acaba se moldando ao longo da história. E esse então, o anti-heróis, como eu falei pra vocês, é um grande ponto importantíssimo na narrativa de um romance dark. Não é só o palco de fundo, não é só os crimes, sei lá, o abuso, o estupro que vão ali tecer uma história de romance dark. Tem que ter o protagonista anti-herói, aquele que a gente meio que
gosta e não gosta ao mesmo tempo, que torce pra ele ao longo da narrativa, mas que não concorda com as atitudes que ele faz. Então a gente tem os 3 protagonistas principais. É claro que tem vários outros ali que eu não preciso citar aqui, mas que já corroboram que Verdades Secretas é um romance dark. Mas se você ainda não está acreditando que Verdades Secretas é um romance dark, vou te trazer mais um ponto importante aqui para comprovar isso, que são os jogos de interesse. Todo romance dark, gente, tem um jogo de interesses. Por quê? Porque a história tem vários polos ali. A gente tem um arco de fundo que vai fazer com que os protagonistas precisam ou ir contra ou ir a favor desse arco de fundo que está sendo desenvolvido. E aí que começam os jogos de poder, os jogos de interesse. E em Verdades Secretas, isso é um grande ponto. Ali nada é feito só porque a pessoa é boazinha, só porque a pessoa se importa com o outro. Não, tem um interesse por baixo. E a gente também percebe isso com a Blanche, a dona da agência. A Blanche percebe todo o potencial que a Angel tem, mas ela só aceita a Angel se a Angel aceitar fazer book rosa. Por quê? Porque ela vai ganhar comissão em cima disso e vai ganhar super de dinheiro. Então ela não tá meio que se preocupando se a menina precisa voltar, se a menina precisa de dinheiro. Ela quer ganhar por cima. E todo mundo ao longo da série vai fazendo essas trocas de interesses, vai ferrando com o outro. E aí você vai percebendo que tem esses jogos de poder, esses jogos de interesse que vai compondo a narrativa e também compõe os romances darks, que é um ponto também super interessante que as autoras trazem aqui, dependendo do tipo de história que a gente tá falando, tá, galera? Eu não tô falando que todo romance dark tem jogos de interesse. Mas a maioria que fala de crime organizado, seja máfia, tráfico, sim, tem jogos de interesse, porque tem 2 polos ali que são inimigos e eles precisam então fazer o tabuleiro de xadrez acontecer. Então acaba assim rolando alguma coisa nesse sentido. E eu consegui perceber isso em Verdades Secretas. Quarto ponto importante também de um romance dark que tem verdades secretas é a pegação, gente. Porque romance dark é subgênero do romance erótico, então tem que ter cena sexual. E eu acho que uma das coisas que Verdades Secretas mais explora é justamente isso, gente. As cenas quentes, as cenas eróticas. Desde o primeiro episódio a gente já é deslumbrado ali com uma cena da Giovanna pegando o Cristiano, que é o investigador. E, mano, pensa no Vucu Vucu. É muita nudez, é muita cena assim, ó, que você sente inveja e que casa totalmente com os romances darks, porque mesmo que não seja o foco da narrativa, né, o romance dark ele é mais focado ali no psicológico dos personagens, dos antagonistas, a gente sabe que as cenas eróticas são um ponto muito importante para complementar ali o romance dark. E Verdades Secretas não deixa a desejar. Me falaram que são 68 cenas de sexo nos 50 capítulos que a gente vai ver nessa história. Então é muita cena, gente, é muita cena mesmo. E é tipo assim, trisal, triângulo amoroso, pessoa tava com ali, começa a beijar o outro ali do outro lado. É umas coisas assim, tipo, é putaria pra dar e vender. E se você gosta de cenas mais ousadas, que realmente tem muita sensualidade, eu acho que Verdades Secretas entregam muito nisso, sabe? Na parte da nudez, na parte da sensualidade, porque todos os personagens acabam se beijando em algum ponto da história. Então é interessante isso. Eu acho que casou muito com o romance dark nesse sentido também. O último ponto pra comprovar que Verdades Secretas é o romance dark da vida real é a redenção. A gente sabe ali, gente, que o romance dark sempre pende para um lado que a gente vai acabar gostando do mocinho. A gente pode odiar ele ao longo da narrativa inteira, mas um fato muito importante é que a gente sempre torce para que ele se dê bem no final, para que ele tenha a sua redenção, que ele se transforme pelo amor. E aí fica a questão, será que a Angel vai se render? Será que ela vai ter a sua redenção? Vai se transformar em uma pessoa diferente? Eu confesso para vocês que eu torço muito para a Angel conseguir a sua redenção no final, para que ela não seja presa e ela consiga ter o seu grande final feliz, porque essa temporada ela tá realmente muito lascada, todo mundo odeia ela basicamente, todo mundo quer ver ela ali se ferrar. Então, além da Giovanna, a gente tem outros personagens que vão atrás dela ali também com o interesse de destruí-la, e eu torço muito para que ela consiga se livrar da cadeia, mesmo sabendo que ela é assassina, mesmo sabendo que ela tem motivos para estar ali. Porque a gente sabe que a justiça, gente, o certo e o errado não existe em romances darks. E em Verdades Secretas, o autor explora justamente isso. O fato da gente saber que a Angel, ela é a culpada, mas torcer para que ela não seja pega. Então, não sei se ela vai ter sua redenção no final, eu torço para que sim. E eu acho que esse também é um ponto muito importante que existe no romance dark, a gente torcer pro antagonista, pro vilão, mesmo sabendo que ele não merece
essa é a nossa torcida. E é isso, gente. Essa é a minha análise de Verdade Secreta. Espero muito que vocês tenham curtido. Se você ama Romance Dark, eu indico vocês conhecerem essa história. Tá passando, eu acho que agora na TV aberta, né, a Verdades Secretas 1. E para vocês assistirem no Globoplay, vocês precisam ser assinantes, tá? Infelizmente, só o primeiro episódio está disponível de graça ali. Para quem não é assinante, os outros você vai ter que pagar para poder ver. Eu confesso para vocês que eu esperava mais. Eu acho que ele promete mais do que entrega. Mas em relação às cenas quentes, está perfeito. Simplesmente maravilhoso. Tem muito vucu-vucu, coisa que eu amo nesse tipo de história. Se vocês quiserem também saber minha opinião final sobre os 10 primeiros capítulos no blog, eu já falei tudo que eu achei dessa trama. E eu vou assistir os outros para saber como que vai terminar essa história. Se você também concorda que Verdades Secretas é um dark romance da vida real, deixa aqui o seu like aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente então se encontra no próximo. Grande beijo. Tchau!